bom dia, meus irmãos queridos. Muito bom dia nesse domingo abençoado, ao qual o Senhor tem nos concedido. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Espero que verdadeiramente o seu dia esteja sendo um dia maravilhoso, abençoado, na parte do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa, assim, então, estar abençoando a vida de vocês e que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa estar confortando, consolando e também neste momento, nesta manhã ao qual vamos estudar a palavra do Senhor, Ele possa também estar falando ao seu coração, tocando ao seu coração e abrindo a sua mente para que você possa verdadeiramente compreender daquilo que Ele já tem preparado para nós nesta manhã abençoada de domingo. Irmãos, sem mais delongas, nós vamos então estudar nesta manhã, continuando então o nosso estudo sobre examinar as Escrituras, a doutrina da Bíblia, né? Então, hoje nós estaremos estudando sobre a necessidade de proclamar a Bíblia. A necessidade de proclamar a Bíblia. O nosso texto básico nesta noite, nesta manhã, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Se você quiser aí na sua casa estar abrindo a palavra do Senhor, então é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Esse é o texto básico. Nos diz assim o texto, a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, vamos orar, vamos falar com o Senhor neste momento e pedir ao Senhor para que Ele possa, então, estar iluminando a minha, a sua mente e que nós venhamos, com certeza, estar adquirindo conhecimento da parte do Senhor e crescendo na graça, no conhecimento dEle. Amém? Senhor, nós queremos Te louvar, agradecidos e maravilhados por mais um dia, qual o Senhor nos concede nesta manhã, Senhor meu Deus, e somos gratos a Ti, ó Deus. Gratos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado desta doença tão terrível, Pai querido. E pedimos que o Senhor continue nos proteger, a proteger a nossa família e aqueles amigos, irmãos da nossa igreja que foram acometidos, ó Pai querido amado, com essa doença, que o Senhor possa estar, então, tocando nestas vidas, Senhor. Mas, Senhor, nesta manhã, que saímos dos nossos lares, ó Deus querido, para poder aprender da palavra do Senhor nesta manhã, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo também, que o Senhor possa abrir nossas mentes, iluminar nossas mentes através do Espírito Santo de Deus, e nós possamos juntos aprender a Tua palavra. Mas não somente aprender para ficar guardado, Senhor, em nosso coração, mas aprender a colocar em prática, a falar da Tua palavra, a proclamar a palavra do Senhor e também praticar a palavra do Senhor. E é isso que vamos aprender nesta manhã, através do Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado, Senhor, fica conosco, usa-nos por misericórdia, por graça, Senhor. Que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor aqui, para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então, este é o propósito, nós estaremos estudando sobre proclamar a palavra, a necessidade de nós proclamarmos a Bíblia. E o versículo-chave, então, desta manhã é Salmo 119, verso 11, que diz o seguinte: guardo no coração as Tuas palavras, para não pecar contra Ti.
guardo no coração, veja bem o que o salmista está dizendo, guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Mas o interessante é guardar a palavra do Senhor no coração se nós não conhecemos a palavra, ou conhecemos por pessoas que falam trechos isolados da palavra para nós. Não deveria ser assim, irmãos. Deveríamos debruçar na palavra, estudar, é o que a gente tem vindo sempre falando, ensinando aqui na escola dominical, sempre falando, olha, precisamos se alimentar da palavra, nos alimentar dela. É ela que gera crescimento espiritual, para que nós possamos verdadeiramente crescer e amadurecer na vida cristã. É necessário. Então, para você poder guardar, para não pecar contra Deus, você precisa, então, estudar a palavra, ler a palavra, e aí, então, guardar essa palavra no seu coração. E ao passo que, quando aparecer as tentações, os problemas, as dificuldades para você atravessar, com certeza, o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar da palavra que você tem estudado, que você tem aprendido, que você tem lido, que é a palavra do Senhor, e você vai entender que você precisa tomar outro caminho. Então, o alvo da lição nesta manhã é mostrar a relevância da Bíblia como palavra de Deus, única regra de fé e prática do cristão. Então, nós precisamos, o nosso alvo nesta manhã é mostrar a relevância da Bíblia como a palavra de Deus, regra de fé e prática do cristão. É isso que você tem que ter em mente. Então, não deixa que homens, se dizendo ser de Deus, nas redes sociais, como tem aparecido aí nesses últimos tempos, muitos, falando que a Bíblia precisa ser atualizada, ou a Bíblia precisa trazer para o nosso tempo, porque tem muita coisa errada. Irmãos, não entre por esse viés. A palavra do Senhor, ela é a nossa regra de fé e prática, do jeito que está aqui, do jeito que o Espírito Santo, então, vem conduzindo esta palavra através dos tempos, dos séculos, até chegar até nós. Essa é a palavra de Deus, inerrante, infalível, palavra do Senhor. Então, hoje, o aluno, nós seremos capazes de entender a importância da mensagem bíblica para as pessoas. Então, precisamos entender a importância da mensagem bíblica para as pessoas. Ou seja, a entender que a mensagem, da importância dessa mensagem bíblica que é para a salvação de vidas. Para a mensagem da palavra do Senhor, é a mensagem de boas novas. Esse é o Evangelho, as boas novas de salvação. Então, precisamos entender, primariamente, que essa mensagem, a mensagem bíblica, a importância da mensagem bíblica para a salvação daqueles que ainda não entenderam ou não ouviram falar da palavra do Senhor. Segundo, desejar ser instrumento útil nas mãos do Senhor, instrumento útil nas mãos do Senhor para que você possa proclamar, pregar a palavra do Senhor, ser usado por Deus para falar da palavra dEle, e falando da palavra dEle, as pessoas possam vir até Ele. Claro que quem convence o homem do pecado do juízo, sabemos muito bem disso, é o Espírito Santo de Deus. Porém, nós que levamos a palavra, aprove a Deus querer assim, e de usar-nos para levar essa mensagem até o ouvido dos incrédulos. Mas quem leva do ouvido até o coração é o Espírito Santo do Senhor Jesus. E por último, então, nós seremos capazes de aproveitar, entender e aproveitar todas as oportunidades para divulgar a palavra. Sermos, então, como eu venho falando aqui para os irmãos, falei na quinta-feira também, sermos intencionais em questão de falar a palavra, de pregar o Evangelho, de falar a mensagem de Cristo
para outras pessoas. Então, esse é o alvo da lição, onde nós precisamos ser capazes de entender isso nesta manhã. Pois bem, meus irmãos, nós precisamos entender também a necessidade de nós conhecermos, vivermos e proclamarmos a Bíblia. Esses 3 atos seguem numa progressão. Primeiro a pessoa conhece a Bíblia, notem isso daqui. Primeiro a pessoa conhece a Bíblia, depois vive a palavra e finalmente a proclama. Então, 3 situações, 3 necessidades interessantíssimas para nós, para que nós possamos colocar isso em nossas vidas. Primeiro, conhecer a palavra. Segundo, viver a palavra. E terceiro, proclamar a palavra do Senhor. Então, primeiro, eu preciso conhecer a Bíblia, como eu falei para vocês agora no início. Primeiro, precisamos conhecer a palavra de Deus. Sem conhecimento, você não guarda. E sem estar guardado, como o salmista, o Salmo 119:11 disse para nós, se nós não entendemos, não conhecemos, vamos guardar o quê? E se não temos nada guardado, como não vamos pecar contra Deus? É uma lógica. Então, compreenda bem. Nós precisamos primeiro conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus, se deleitar na palavra de Deus, até conhecer a Bíblia, conhecer do caso em que você está falando, porque falar sem ter o conhecimento da causa é terrível, meu irmão. Então, primeiro você conhece a Bíblia, depois você vive a Bíblia. Conhece, vive, estuda, lê, pratica, vive a palavra. E depois você, então, proclama a palavra. Mas notem aqui uma coisa. Eu não quero que você entenda mal. O que acontece é o seguinte. Você pode, talvez, estar pensando assim. Então, irmão Fábio, se eu preciso primeiro conhecer, primeiro eu vou viver, depois de conhecer e depois que eu vou proclamar, então eu só vou pregar a palavra de Deus quando eu tiver um conhecimento tal e quando eu fizer uma teologia. Não, não é isso. O conhecer é você se dedicar a ler a palavra de Deus. Leia na sua casa. Leia a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que te ilumine a sua mente e que você, de fato, então, venha aprender a palavra, venha realmente desejar, entender a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, então, vai te dar o conhecimento. E você, então, começa a ler, e porque isso daqui, o conhecer, viver e proclamar, não é uma coisa, primeiro eu vou conhecer toda a Bíblia, vou fazer teologia, vou ficar 5 anos no seminário, para depois eu viver, depois que eu viver, que eu estiver bem, colocando tudo em prática direitinho na minha vida, aí sim é que eu vou proclamar. Não, não é isso. Você tem que compreender que isso daqui tudo acontece no mesmo momento. Você está aprendendo a palavra. Cada dia que você lê, cada dia que você estuda, você já conheceu a palavra. Então, naquele mesmo dia, você já pode estar colocando em prática a palavra. E no mesmo dia que você está colocando em prática a palavra e vivendo aquela palavra que você aprendeu no mesmo dia, você também já pode estar pregando aquela palavra. Então, isso tudo é simultâneo. São juntos, é unido. Então, não pense aqui, não tente dividir isso, porque as pessoas, então, podem pensar que, e querer dividir e para poder, talvez, se eximar da necessidade e do chamado que Deus deu para nós, deu para a igreja, para que pudéssemos, então, estar pregando o Evangelho, mas não faça isso. Não faça isso. Não se exime. Não recue. Leia a Bíblia. E ao mesmo tempo que você estiver lendo e estudando a palavra, viva a palavra. E ao mesmo tempo que você está lendo, estudando e vivendo a palavra, pregue a palavra ao mesmo tempo. Tá ok, meus irmãos? Isso precisamos entender, de fato, compreender, porque senão
nós fatalmente erraremos. Bom, vamos então à introdução. A introdução nos diz o seguinte: Wayne Grudem, em sua Teologia Sistemática, Edições Vida Nova, diz o seguinte: a necessidade das Escrituras pode ser definida assim. Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para, presta atenção, dizer então que as Escrituras são necessárias significa que a Bíblia é necessária para, entenda, conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Então vamos aqui primeiro entender. Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia, a palavra do Senhor, é necessária primeiro para conhecer o Evangelho. Com certeza. Compreendemos fatalmente de que para você conhecer o Evangelho, e o que é o Evangelho, como eu já disse, é as boas novas. Qual é a boa nova? Bom, a boa notícia é que estávamos perdidos, né? Estávamos perdidos pela lei, estávamos condenados ao inferno, não tinha quem estivesse indo para o céu, estávamos condenados, perdidos, em pecados e delitos, mas Deus, que nos amou primeiro, nos enviou o seu Filho unigênito, e ele desce da glória, se despiu da sua glória, se fez homem, nasceu como homem, e ao nascer vive 33 anos nesta terra. Dos 33, ele se dedica ao seu ministério, e ele morre uma morte de cruz, recebe toda a ira de Deus naquela cruz, por minha causa, por sua causa, pela nossa causa. E todo o pecado nosso é ali colocado no Senhor Jesus, naquela cruz. A ira de Deus o esmaga, como Isaías 53 vai falar, agradou a Deus moê-lo pelas nossas transgressões. E daí então ele, ao terceiro dia, ressuscita, e ao ressuscitar, ele vence a morte e dá a condição a cada um de nós o perdão dos pecados. E quando então nós nos arrependemos dos nossos pecados e vamos a Cristo, entendendo que somos pecadores, miseráveis e que estávamos condenados, e quando vamos a Ele agora, pedindo perdão dos nossos pecados, Ele nos estende a mão e Ele nos intercede ao Pai por nós, e Ele nos justifica através da cruz do Calvário. Tudo isso é as boas novas, querido. E para conhecer as boas novas, não tem outra solução, não tem outro lugar para você conhecer as boas novas de salvação, o Evangelho, que é a Bíblia, as Escrituras. Então, é correto dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, as boas novas de salvação. Segundo, é correto dizer que a Bíblia, ela é necessária para conservar a nossa vida espiritual, sem dúvida nenhuma. Meu irmão, minha irmã, se você não ler a Bíblia, não ler mais a palavra do Senhor, passar a viver do seu modo, você não quer ler a palavra de Deus, você até ora, mas nada de Bíblia, fatalmente, querido, minha querida, você vai morrer espiritualmente. O profeta uma vez falou: quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Sabe, quando a gente está naqueles momentos difíceis das nossas vidas, momentos esses que a gente olha para o lado esquerdo, não vê saída, olha para o lado direito, não vemos saída, olha para frente, não vê saída, olha para trás, não vemos saída. E aí a gente começa, muitas das vezes, a ficar angustiado, apavorados. E é nesses exatos momentos, irmão, que a gente precisa trazer à memória
aquilo que pode nos dar esperança. É relembrar dos feitos de Deus, é relembrar das coisas que Deus já fez na nossa vida e também no passado, para podermos compreender que esse Deus que nós servimos é um Deus soberano, é um Deus poderoso e que não perdeu a rédea da nossa vida, e Ele vai uma hora nos abrir as portas e nós vamos então sair dessa situação de sufoco e dificuldade. Mas como entender isso, meu irmão e minha irmã? Se nós não lemos a Bíblia, se nós não conhecemos a palavra. Porque, ao passo que, quando eu conheço a palavra do Senhor e compreendo, e ela está guardada no meu coração, como disse o salmista no Salmo 119, 11, e ela está guardada no meu coração, no momento em que eu preciso trazer à memória o que pode me dar esperança, o que eu faço? Eu volto às histórias da palavra de Deus. Eu volto então a pensar no apóstolo Paulo. Eu volto a pensar então nos profetas. Eu volto a pensar então em todas as obras que o Senhor fez através do povo de Israel. Eu volto a pensar então nos apóstolos do Senhor, que foram resilientes até a morte. E tudo isso começa a me trazer esperança. Mas como você vai fazer isso se você não conhece a Bíblia? E não dar a devida importância à Bíblia? E terceiro e último, para entendermos que a Bíblia é necessária, precisamos conhecer então, entender que precisamos conhecer a vontade de Deus. Não tem outra forma, irmãos, ainda que você tenhamos aí o nosso intelecto, talvez a nossa consciência, como o apóstolo Paulo fala, mas não há outra forma melhor de conhecermos a vontade do Senhor, senão através da palavra de Deus. Aqui está a vontade dele. Muitas das vezes, eu abro aqui um parênteses, só para dar como exemplo aos irmãos, é por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas colocando e adentrando no culto ao Senhor coisas que não é necessárias ou que verdadeiramente não agrada ao Senhor, trazendo para o culto a Deus. Por quê? Porque ela não se dedica a ir na palavra de Deus e compreender, trazendo então no Antigo e no Novo Testamento, e começar a entender e compreender do que agrada a Deus, o que verdadeiramente é um culto que agrada ao Senhor. Aí as pessoas pensam que se eu não tocar talvez o chofar, a presença de Deus não está, a glória de Deus não está. Se eu talvez não trouxer uma arca da aliança, uma réplica da arca da aliança, então a presença de Deus não está. Então fazem toda essa miscelânea porque não conhecem a palavra, não se dedicam a estudar a palavra conforme é necessário. Eu estou dando um exemplo, mas isso pode estar na nossa vida pessoal, no culto diário que devemos dar ao Senhor. E não conhecemos de fato a vontade de Deus para nossas vidas, do que Ele quer, do que podemos, do que não podemos, do que de fato é necessário ou não, e isso está muito ligado também à maturidade espiritual, meu irmão. Perguntas como, eu posso usar calça ou não posso? Será que eu posso beber bebida alcoólica ou não? Será que eu posso ir ao cinema ou não? Será que eu posso ver esse filme ou esse ou aquele outro filme ou não? Isso vai muito da maturidade espiritual, do conhecimento da vontade de Deus que está na palavra de Deus, mas isso você precisa estar, então, com intimidade com a palavra, você precisa conhecer, você precisa ler, você precisa meditar na palavra para compreender tudo isso. E ter maturidade espiritual, meu irmão, esse é o fato. Isso que precisamos da maturidade espiritual. Bom, então a proclamação da Bíblia é necessária. A proclamação da Bíblia, depois de nós conhecermos o Evangelho, entender que a Bíblia é extremamente necessária para conhecer o Evangelho, para conhecer a vida espiritual, conservar, aliás, a vida espiritual e conhecer a vontade de Deus. Então, a proclamação da Bíblia é necessária por 4 razões fundamentais. E é isso que nós vamos ver, então, essas 4 razões fundamentais de nós
conhecermos a Bíblia. Primeiro tópico, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido. Então, por que é necessário proclamarmos a Bíblia? Por que é necessário proclamarmos a Bíblia? Primeiro, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido. Em Romanos 10, 13 ao 17, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esta declaração paulina aponta para 5 linhas de raciocínio. Compreenda bem. Então, nós precisamos, a necessidade de proclamarmos o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é para que, como eu disse lá atrás, para que nós possamos levar, então, porque esse é o desejo de Deus. Na verdade, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. É um imperativo, como o nosso pastor sempre diz aqui, de fato é um imperativo bíblico. Ide, fazer discípulo, ide, pregai o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Então é para nós irmos, pregarmos o Evangelho, aonde estivermos, no nosso trabalho, na nossa rua, nossos vizinhos, falar de Jesus, falar da palavra de Deus. Para que falamos da palavra de Deus? Para que possa, então, pela palavra do Senhor, pelo ouvir a palavra de Deus, possa, então, surgir a fé dentro deles. A fé, então, para que eles possam se arrepender dos seus pecados e chegarem até a Cristo e receberem Cristo como seu único e suficiente Salvador de suas vidas. Claro que isso, no interior da vida, eu vou repetir mais uma vez, dentro da pessoa, não somos nós que fazemos, isso cabe ao Espírito Santo fazer. O que cabe a nós é levarmos a palavra. O que cabe a nós é pregarmos a mensagem de Cristo até o ouvido do cidadão ou da cidadã. Então, veja, esta declaração, então, do apóstolo Paulo em Romanos 10, 13 ao 17, é uma declaração que aponta para 5 linhas de raciocínio. Então, vamos ver lá. A primeira linha de raciocínio: o homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Eu acredito assim, cada linha dessa, primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta, elas estão interligadas. Por isso eu vou mostrar todas elas de uma vez. Olha, a primeira é o homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. A segunda, qualquer pessoa só pode invocar o nome do Senhor se crer nele, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, irmãos, é lógico que isso daqui, a pessoa só vai invocar o nome do Senhor se crer nele, mas para crer nele, precisa ouvir da palavra do Senhor. Precisa ouvir da palavra de Deus. E, além do mais, entender também que é o Espírito Santo que vai mostrar a ele, que vai quebrantar o coração dele, ou dela, né? Então, é o Espírito Santo que vai tocar pela pregação com a qual nós estamos falando, e aí o Espírito Santo vai quebrar ou não o coração daquela pessoa, ou não. Então ele só vai crer se o Espírito Santo quebrantar o coração dele e mostrar que aquela palavra, o Evangelho, a boa nova de salvação que estamos pregando para ele ou para ela, de fato é verdade, e que ele ou ela necessitam disso, que eles são pecadores e que precisam de arrependimento e que precisam de Cristo. É assim que eles vão compreender, então, e vão crer, e vão ter fé para entender, né, que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Terceiro, ninguém pode crer em Cristo a menos que tenha ouvido falar nele. A menos que tenha ouvido falar nele. É como eu estou dizendo para os irmãos, está tudo interligado. Uma coisa depende de outra. Precisamos falar de Jesus para a pessoa. Então, depois que falamos de Jesus para a pessoa, o Espírito Santo vem no coração daquela pessoa, coloca, então, a fé ou não no coração daquela pessoa, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo, naquela pessoa, quebranta o coração. Ele entende, então, que o Cordeiro de Deus é o que tira o pecado do mundo e que precisa disso, então ele invoca o nome do Senhor. Então é salvo.
O quarto, ninguém ouvirá falar de Cristo a menos que alguém lhe fale sobre Cristo. Também está interligado. E olha o quinto, a fé salvadora vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Então nós pregamos, eu estou enfatizando isso aqui para ficar bem didático e bem fixado na mente dos irmãos. Então, a palavra de Deus diz, como o quinto ponto aí, ó, a fé salvadora vem pelo ouvir a palavra de Deus. Beleza, compreendemos isso. Então, precisamos levar a palavra de Deus àquela pessoa que está perdida, aquela pessoa que está no mundo. Vamos levar a palavra. Então, vamos levar qual palavra? A palavra das boas novas de salvação. Vamos lá, levamos a palavra, falamos de Jesus ao ouvido daquela pessoa, e aquela pessoa escuta, ouve aquela mensagem, e desejando o Espírito Santo, pela soberania de Deus, usando aquela mensagem que falamos, ele vai no coração daquela pessoa, quebranta aquele coração e mostra a ele ou a ela que ele é pecador, que ele é depravado, totalmente depravado, e que precisa de um Salvador. Então ele entende lá no 2, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele crê nesse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. E aí vai para o homem precisa invocar o nome do Senhor, ou ele vai, na verdade, invocar o nome do Senhor, porque a partir do momento em que ele já creu, em que gerou-se fé através do Espírito Santo no seu coração, então aí ele vai invocar o nome do Senhor e ele vai ser salvo. Eu espero que tenha ficado bem fixado isso na sua mente, meu querido irmão, minha querida irmã, porque isso é a base do cristianismo. Precisamos entender isso daqui. Entender que Jesus nos dá um imperativo bíblico de pregar o Evangelho. Para que pregarmos o Evangelho? É porque aprove a Deus, Deus desejou lá na eternidade que o Evangelho de salvação fosse, então, espalhado por todo o mundo pelo próprio homem. O homem depravado, mal outrora, mas que a partir do momento que ele enxerga Jesus, que o Espírito Santo dá-lhe condição, tira as escamas dos seus olhos, assim como fez com Paulo, ele vê a verdade e ele é limpo, ele é justificado, ele é santificado por Deus, e agora ele passa então a ter uma responsabilidade, que é levar essa mesma palavra que o alcançou a outras pessoas. E isso vai gerando o círculo e que é necessário que venhamos a fazer. E o Espírito Santo vai salvando. E o Espírito Santo vai trazendo para a comunidade de fé aqueles ao qual ele quer que venha para a comunidade de fé, e ele vai salvando. Mas o interessante é que o nosso papel, meu irmão, minha irmã, o nosso papel é falar da palavra de Deus, é falar do Evangelho. Bom, segunda razão para proclamarmos a palavra de Deus, para sustentar a fé e a espiritualidade. Para sustentar a fé e a espiritualidade. Veja bem, em Mateus 4,4, Jesus cita Deuteronômio 8,3, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nessa declaração, Jesus indica que nossa vida espiritual é sustentada pela porção diária da palavra de Deus, assim como nossa vida física é sustentada pela porção diária de alimento físico. Negligenciar, escute isso aqui, irmãos, negligenciar a leitura regular da Bíblia é tão prejudicial à saúde da alma quanto é a do nosso corpo negligenciar o pão nosso de cada dia. Em 1 Pedro 2,2, o apóstolo coloca a palavra de Deus como alimento para sustentar a fé e a espiritualidade do crente. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O genuíno leite espiritual, neste contexto, refere-se certamente à Bíblia.
Resumindo, a Bíblia sustenta a nossa fé quando comparada à necessidade que o nosso corpo tem dos elementos, sendo cada um deles a palavra de Deus. Então, nós vamos ver cada um desses alimentos aqui, mas rapidamente compreenda o seguinte, meu irmão, minha irmã. A Bíblia ela precisa ser degustada, vamos usar essa palavra, um linguajar do alimento, já que estamos assim falando sobre isso. A Bíblia, a palavra de Deus precisa ser degustada. Você precisa se alimentar dela diariamente. Diariamente alimentar dela, porque isso não só te traz salvação, mas também te traz vida, te traz o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, te traz vida espiritual, te traz então aqueles momentos das dificuldades, trazem esperança ao seu coração, te mostram que nós estamos aqui somente como peregrinos e que o nosso lar não é aqui, o nosso lar é no céu, é lá que nós vamos morar. E aí ele te mostra um céu maravilhoso, que nos mostra que lá não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver nada disso, mas seremos então glorificados desse corpo do pecado, nós seremos então transformados, glorificados, e lá então não vai ter pecado, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada disso. E tudo isso nos traz esperança. Porque é isso que eu almejo, é isso que eu espero. O que me dá esperança, meu irmão, é de um dia nós vamos sair deste mundo de doenças, desse mundo mal, o qual o pecado lá de Adão afetou, dos nossos pais, afetou toda a humanidade, mas não só a humanidade, mas afetou toda a natureza e todo o mundo. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. E claro, nós devemos então desejar um dia estar no céu com o Senhor. Isso que deveria ter na nossa mente esperança. Mas como eu vou saber tudo isso, irmão Fábio? Como eu vou saber desse céu tão maravilhoso que você acabou de descrever para nós? Como eu vou saber, irmão Fábio, e como eu vou compreender, entender sobre a minha salvação, sobre a vontade de Deus? Como? Degustando, se alimentando da Bíblia todos os dias. Todos os dias. E aí, de novo, eu falo que se você se alimentar da Bíblia, da palavra de Deus, todos os dias na sua vida, todos os dias, isso te traz conhecimento de Deus e te traz também, meu irmão, maturidade espiritual, crescimento, como a Bíblia fala, vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Para crescer na graça e no conhecimento de Deus, não tem outro lugar, não tem outra maneira, senão lendo e buscando a Bíblia. Pois bem, meu irmão, como eu disse para vocês, então, olhando como a Bíblia fosse um alimento, né, sustentando a nossa fé, e o alimento a gente tem a necessidade dele, assim também nós temos a necessidade da palavra. Nós vamos ver então que a Bíblia, ela é o pão, porque em Mateus 4,4, Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quais são essas palavras que procedem da boca de Deus, meu irmão, senão a Bíblia Sagrada. Então, quando você lê a Bíblia, é o próprio Deus falando para você. É na Bíblia, na palavra de Deus. Segundo, leite. 1 Pedro 2,2 diz, o genuíno, aquele versículo que nós acabamos de ler, o genuíno leite espiritual. E nesse versículo ele diz, como crianças, desejai ardentemente. Olha o que ele fala, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual. A criança deseja o leite físico, para alimento, ela chora, ela deseja. Mas ele está dizendo aqui para nós, não, nós devemos desejar ardentemente o leite espiritual, a palavra de Deus, meu irmão.
Que Deus possa agora, neste momento, através do Espírito Santo, estar aí queimando, ardendo o seu coração, minha irmã, minha irmã. O seu coração, como queima no meu, como arde no meu, desejo de ler e buscar a palavra de Deus como alimento. 3, água. João 4,14 fala: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E como você vai ter dessa água, irmãos, ou como você vai beber desta água espiritual maravilhosa que jorra para nós, se não for através da palavra de Deus, se não for através da Bíblia? E aí eu faço aqui uma comparação. Uma vez que você vai na fonte que é a palavra de Deus, da água, da vida, e você então começa a se encher dessa fonte que é a palavra de Deus, e começa a se encher, você vai ter também desta água para poder então dar outras pessoas a beberem. Porque você conhece da palavra, aprende da palavra, então você prega a palavra, leva a palavra, você vive a palavra, e aí acaba transbordando desta água, desta fonte que encheu você, agora está jorrando de tal forma que agora você está alcançando outras pessoas com essa água da vida, que é a palavra do Senhor. Que maravilha, que bênção, irmãos. E por último, o mel. Salmo 19:10, mais doce do que o mel. A palavra do Senhor é maravilhosa, irmão. A palavra do Senhor é, como eu disse aqui uma vez, eu já falei isso para os irmãos, no começo da minha caminhada, quando eu li a palavra do Senhor, e li as cartas do apóstolo Paulo, eu lembro muito bem disso, aos Coríntios, e cada vez que eu lia, eu pedia muito a Deus, o Espírito Santo, para que me desse o conhecimento, e eu ia lendo, e quando Deus começou a me mostrar verdadeiramente, e aquilo começou a se abrir ali para mim verdadeiramente, um leque de conhecimento, e eu gostava tanto de ler a palavra do Senhor, meu irmão, que me parecia assim como se eu estivesse comendo um chocolate bem docinho e gostoso, que não dá vontade de você parar. Então, é isso que a Bíblia nos causa um desejo, sabe, como se fosse um doce gostoso, ou como se fosse um alimento, aquele alimento tão bom que você não consegue parar. Bom, irmãos, vamos então para o terceiro tópico, para nós proclamarmos a palavra do Senhor. Qual é a necessidade? Para conhecer a vontade de Deus, que eu tenho falado aqui para vocês. Então, esse é o tópico 3, para conhecer a vontade de Deus. Então, veja lá. Vamos voltar um aqui. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19:7. A palavra lei é a expressão de uma vontade. E neste texto, a lei do Senhor é a expressão da vontade de Deus. O Salmo 119 enfatiza o ensino que a Bíblia é a lei do Senhor. E o Salmo 1 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, o que está dizendo para nós aqui? Que a lei na palavra do Senhor quer dizer, então, a vontade de Deus. A lei do Senhor. A palavra dele é a vontade dele. E o Salmo 1, ele é maravilhoso, porque ele diz assim: antes o seu prazer, o prazer daquele homem que se deleita em Deus, que deseja a Deus todos os dias, então antes o seu prazer está na lei dele, em fazer a vontade dele, em estar se deliciando, está buscando a palavra, a lei do Senhor. E na sua lei, na sua vontade, na palavra de Deus, ele medita de dia e de noite. Meu irmão, quer entender mais a vontade do Senhor do que está claro aqui, tão claro como água nesse Salmo de número 1, mas não tem só o Salmo de número 1, tem muitos outros salmos que nos mostram isso, o desejo, então, dos salmistas, o desejo, então, daqueles homens de Deus, de estar se deleitando, de estar buscando
de estar buscando a palavra de Deus com todo ardor, com todo desejo, meu irmão. E meditando na lei de Deus, na vontade do Senhor, na palavra de Deus, de dia e de noite. Então, mais uma vez, eu enfatizo ao irmão, à irmã, nesta manhã, que busca o Senhor, que desejem a palavra de Deus, que desejem a Bíblia mais do que tudo, que desejem estar diariamente meditando nesta palavra, meu irmão. Porque você vai ver, só vai haver benefícios em suas vidas. Nós vimos aqui alguns benefícios. Que é o quê? Conhecer a vontade de Deus. Se você medita todos os dias na palavra do Senhor, então você vai conhecer a vontade, você vai estar apto a conhecer a vontade do Senhor. Você vai estar crescendo na sua vida espiritual e você vai estar, então, tendo mais conhecimento de Deus para a sua vida. Isso é maravilhoso, né? Como disse aqui também, e vai entender desse conhecimento, você vai entender a importância do Evangelho, das boas novas de salvação, do que você precisa falar e levar esse Evangelho a outras pessoas. Então, compreenda isso, irmãos. Compreenda isso. E você possa ser, então, como um puritano, um bereano, que sempre meditava na palavra do Senhor e desejava entender a vontade de Deus para a sua vida. E entendendo a vontade de Deus, ele logo colocava em prática diariamente na sua vida. E o desejo dos puritanos e dos bereanos era verdadeiramente isso: conhecer a Deus, conhecer verdadeiramente a vontade de Deus através da palavra. Claro que os bereanos usavam, então, o Antigo Testamento na época deles, mas os puritanos já usavam a Bíblia, como nós temos hoje, já em suas mãos, para poderem aprender da vontade, saber da vontade de Deus. Mas, enfim, os dois buscavam o Senhor, a vontade de Deus, para então colocar em prática da sua vida, para viverem isso e para depois proclamarem isso a outras pessoas. Tá ok? Bom, irmãos, há uma aplicação, e essa aplicação diz o seguinte para nós: a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e perfeita, por isso devemos conhecê-la, tá? Porque senão ficamos perdidos, irmãos. Eu acredito que, sinceramente, meu irmão, minha irmã, se você ouve de uma pessoa que não tem Deus, que não tem nada de Deus, que não medita na palavra do Senhor, não conhece o Senhor, e ela diz assim: mas onde está Deus? Aonde está Deus? Olha todo esse mal, olha esse coronavírus matando pessoas, já perdi meu pai, já perdi não sei quem, mas Deus não existe, porque essa não pode ser. Olha as maldades que tem contra as crianças, contra isso. Se você ouve isso tudo, essas indagações de pessoas que não têm Deus, você até compreende, a pessoa não tem Deus. E aquele que não tem Deus, a Bíblia já nos mostra para nós que está perdido, ele está totalmente no seu pecado, na depravação. A sua mente está obscurecida pelo mal, pelo pecado. Mas quando você ouve essas indagações de um homem ou uma mulher que se diz ser cristã, que se diz ser de Deus, olha, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente é para nós se perguntarmos: será que esse homem, essa mulher lê a Bíblia? Será que esse homem, essa mulher entende a vontade de Deus? Será que esse homem, essa mulher compreendeu de quem é esse Deus que ela serve? Ora, se você só vai entender quem é esse Deus que você serve se você ler a Bíblia. Se você meditar a Bíblia todos os dias, como aqui estamos dizendo. Senão não há possibilidade de você conhecer a Deus, conhecer o Deus que você serve. Aí você sai falando essas abobrinhas que é devido só a pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não são crentes. E você acaba escandalizando o Evangelho, porque um crente que começa a falar para um não crente: mas sabe, às vezes eu duvido muito de Deus, porque eu vejo isso, olha, irmão, não faça isso.
você é crente, você é cristão, você serve um Deus todo-poderoso, um Deus soberano sobre todas as coisas, e que tem em suas mãos a rédea do mundo. Então, para de falar asneiras e bobeira, irmão. Leia a Bíblia, vai até a Bíblia, tire as suas dúvidas na palavra do Senhor. Ah, mas tem coisas difíceis. Olha, vá até o pastor da sua igreja, vá até um irmão da sua igreja que talvez tenha um pouco mais de conhecimento, tire suas dúvidas, mas não fique com dúvida, meu irmão. E não venha falar asneiras, irmãos, em nome de Jesus. Por isso que nós estamos aprendendo tudo isso. Bom, vamos para o quarto e último tópico. Para dimensionar o ministério da igreja no mundo. Para dimensionar o ministério da igreja no mundo. Então, os vários métodos de trabalho na igreja são válidos, mas nada substitui a dimensão da evangelização dos povos, como aparece na grande comissão. Se como igreja queremos evangelizar o mundo, temos que partir de Mateus 28, 19 e 20, na seguinte ordem. Eu acho que isso aqui todos nós conhecemos. Primeira, a seguinte ordem, primeira, ir, como em Mateus fala lá, ir, precisamos ir e levar a mensagem, irmãos. Precisamos sair da nossa zona de conforto e levar a mensagem do Evangelho. Irmão Fábio, mas eu não sou missionário, eu não fui chamado para ir a lugar nenhum. Olha, mas vai até o seu vizinho, mas vai até o seu familiar, mas vai então no seu trabalho, vai na sua escola, aonde você está, algum lugar, você está andando, você tem contato com pessoas, meu querido, minha querida. Então, fale de Jesus, isso é o ir. É necessário, é um imperativo, como sempre o pastor Diogo fala, é imperativo bíblico. Vai ir. Precisamos cumprir o ide de Jesus. Segundo, fazer discípulos. Fazer discípulos, meu irmão, não é só, muitas das vezes, falarmos de Cristo, mas é falarmos de Jesus. E se eu vou aqui resumir de uma forma mais grosseira, porque teríamos muita coisa para falar sobre isso, mas de uma forma grosseira, você vai, cumpre o ir, você vai, fala de Jesus Cristo, fala de Jesus, e se aquela pessoa, ela te mostra que ela desejou, ela realmente deseja um pouco mais de Deus, ela quer aprender do Senhor, ela se abriu para você, então você identifica naquela pessoa uma pessoa de paz, uma pessoa que o Espírito Santo já tem trabalhado em seu coração. E é nesta hora que você vai marcar com esta pessoa, com este homem, com esta mulher, um estudo da palavra do Senhor. E é nesse estudo sistemático que você vai trazer para esta pessoa, você vai ler a Bíblia junto com ele, junto com ela. Leia os evangelhos junto com essa pessoa. Comece a tirar algumas dúvidas desta pessoa. E isso você está fazendo discípulos, ensinando a palavra de Deus, ensinando a Bíblia para aquelas pessoas de paz, que você falou de Jesus, você foi, você cumpriu o ide, pregou a palavra de Deus, e aquela pessoa, então, você compreendeu que ela é desejosa, então, naquele momento, ela não invocou o nome do Senhor ainda, mas você sentiu que o coração dela se quebrantou, e aí você, então, vai voltar de novo falar de Jesus para ela, você vai de novo mencionar Cristo para aquela pessoa, e você compreendeu que o Espírito Santo está trabalhando no coração daquela pessoa, porque fato é que ela vai dar sinais, irmãos. Você compreende isso? Ela vai dar sinais, que é uma pessoa de paz. E aí você chama aquela pessoa para um discipulado. Falar de Jesus. Vai na casa dela. Deixa ela escolher alguns dias, um dia na semana, 2 dias na semana, não sei. Escolha, mas vai até ela. Estude a palavra de Deus com ela ou com ele. Terceiro, então agora você está caminhando, você então já fez o discípulo, e esse discípulo então invocou o nome do Senhor, como a gente já viu lá atrás, e agora ela pediu perdão, se arrependeu dos seus pecados, aquela pessoa, e já é um discípulo de Cristo, e agora desejou, veio no coração dela o desejo de se batizar, porque você então, no estudo com ele ou com ela da palavra de Deus, você mostrou
precisamos se batizar. Aquela pessoa compreende isso, deseja isso e pede para se batizar. E aí você está cumprindo o ID de Jesus. E por quarto e último passo é ensinar a guardar todas as coisas. Então aqui você vai estar ensinando a palavra do Senhor, mas mais ainda, você está então trazendo conhecimento, aquilo que eu falei lá atrás, quando a gente já tem maturidade espiritual, porque fatalmente, irmãos, vai vir algumas perguntas deste neófito na fé, que você está ensinando, que você está discipulando, vai vir algumas perguntas como, o que eu posso fazer? Eu posso isso? Eu posso aquilo? Então aí nesse momento você vai ensinar a guardar as coisas, a vontade de Deus, porque você é um leitor assíduo da Bíblia. Isso eu estou dizendo àqueles que são leitores assíduos da Bíblia. Meditam na Bíblia dia após dia. Então, você, leitor da Bíblia agora, você vai poder, então, você está apto a mostrar àquelas pessoas, aqueles seus irmãos, aqueles irmãos que você está fazendo como discípulo, a obedecer, a guardar todas as coisas, a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida daquela pessoa. Então, esse compromisso da igreja precisa ser reafirmado. Antes que ela, a igreja, seja engolida pelo pós-modernismo ateu e tecnológico, porque é isso que já tem acontecido, meu irmão. Infelizmente, o ateísmo e a tecnologia têm imperado, infelizmente, em muitos lugares, em que muitos não querem mais ouvir da palavra do Senhor, muitos não querem mais dar ouvidos à Bíblia, acham retrógrado, acham uma coisa que, sabe, não, Jesus foi só um personagem na história, mas isso não afeta em nada na nossa vida, não querem saber de Deus. Precisamos enfrentar isso com coragem, com fidelidade a Deus e orando, jejuando e buscando ao Senhor para que Ele possa ir na frente, para que venha abrindo o caminho para que nós possamos, então, levar a mensagem dele, porque ele mandou que nós fizéssemos isso. Agora, veja aqui uma aplicação. Compartilhar o amor de Deus com uma paixão, com uma paixão contagiante, a fim de levar todos os homens, sem distinção de classe, raça, sexo e idade, a um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e ajudá-los a construir uma base sólida de vida fundamentada na palavra de Deus. Então, isso daqui, esta aplicação, nada mais é do que tudo que falamos aqui, do ir, fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar todas as coisas, um resumo. Mas de tudo isso, você precisa o quê? Você precisa ter uma paixão contagiante, um amor por Deus para fazer isso aqui, meu irmão. Um desejo por almas, amar vidas. Porque senão, meu irmão, você talvez até possa fazer, mas desculpe aqui um palavreado que eu vou usar aqui, você vai fazer de forma meia boca. E Deus não quer que nós venhamos fazer nada meia boca. Precisamos fazer por inteiro, por amar ao Senhor, por desejo de Deus, desejo de proclamar, de fazer a vontade de Deus para nós, e entendermos para a nossa vida o seguinte, ainda que seja um imperativo, um desejo de Deus, que venhamos pregar a vontade do Senhor, precisamos entender que estarmos, então, cumprindo tudo isso daqui que nós aprendemos hoje, estarmos cumprindo tudo isso daqui do ID de Jesus é um grande privilégio para nós, porque a missão de Deus, meu irmão, um dia ela vai terminar, mas a adoração ela vai continuar lá no céu. E será que você então pôde estar nesta missão de Deus enquanto Ele está em missão na terra? Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia nos mostra que Deus está em uma missão. Ele está em uma missão de resgatar os seus escolhidos, os seus filhos na terra. E Ele escolheu cada um de nós e colocou e deu essa missão para nós também. Vai, fala da minha palavra, fala do meu evangelho, fala para todos do meu evangelho. Todos os seres humanos falem do meu evangelho para eles. Deus deu esse compromisso a nós. Agora, essa missão ela vai continuar.
querendo você estar enganjado nessa missão ou não. Ela vai continuar e vai fazer o que Deus já determinou no final das coisas que vai acontecer, querendo você ou não. Agora, irmão, é um grande privilégio poder um dia chegar no céu e saber que você fez parte dessa missão com Deus. É um grande e imenso privilégio. Faça parte, se enganje nessa missão. Conclusão. Vamos para a nossa conclusão para nós terminarmos. A Bíblia não é um amuleto, não é uma varinha mágica, não é uma chave que abre todas as portas. A Bíblia é a palavra de Deus que dialoga com o homem nos livros do Antigo e do Novo Testamento, mostrando-lhes três coisas: o amor de Deus, a vontade de Deus, as obras de Deus. Então, tudo isso você vai ter o conhecimento da parte do Senhor, vai conhecer o amor de Deus, a vontade de Deus, as obras de Deus, se você buscar verdadeiramente conhecer a Deus. E, ainda mais, dessa forma, o cristão que tem a Bíblia como palavra de Deus escapa do ceticismo filosófico, irmão. Isso aqui é interessante. Olha o que o autor nos coloca. Dessa forma, o cristão que tem a Bíblia como palavra de Deus, e claro, não é só você ter a Bíblia como palavra de Deus e estar fechada na sua casa, no seu lar. É você ser um assíduo leitor, estudante da palavra do Senhor, né? Dia após dia está lendo. Então, você vai o quê? Escapar do ceticismo filosófico. Irmão, grosso modo, os ceticistas, os filósofos céticos, eles não creem em nada, nem mesmo no absoluto. Nem mesmo numa verdade absoluta, meu irmão. Para eles, tudo é relativo. Não há verdade absoluta. Sabe? Se você diz aqui, olha, isso daqui é um controle remoto preto, ele diz, isso é relativo. Pode ser que você está vendo um controle remoto, mas eu estou vendo outra coisa. E aí dá um outro nome, não sei. Bom, isso aqui é um óculos. Não, mas eu estou vendo outra coisa. E eles não acreditam em nada. Então você foge disso. Você buscando a Deus, buscando a palavra, conhecendo a palavra, você foge desses filósofos céticos, meus irmãos. Nada mais apropriado do que o Salmo 119, 105, que, para encerrar esta lição, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, 3 recomendações práticas, então, para finalizarmos, irmão. Primeiro, leia a Bíblia. Segundo, ame a Bíblia. E terceiro, meu irmão, grave isso no seu coração. Proclame a Bíblia. Mais uma vez, leia a Bíblia, ame a Bíblia e proclame a Bíblia. E faça, então, a vontade do Senhor e não volte para trás. Uma vez que você colocou a mão no arado, Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que volta para trás. Fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã, não recue, vá adiante e cumpra o seu chamado. Mas qual é o meu chamado, irmão Fábio? Eu mesmo não sei. Ora, eu tenho certeza que é, para todos nós que somos crentes. Leve a mensagem de Jesus, proclame a Bíblia, proclame a palavra do Senhor. Mas, irmão Fábio, eu não sou missionário. Não precise. Vai no seu vizinho, vai nos seus familiares. Agora, aproveite o Natal. Aproveite o Natal, é um grande momento que você talvez vai estar reunido com seus familiares, e eu sei que há muitos deles que não têm Cristo ainda. Aproveite o Natal, esse clima, né, de que muitos estão quebrantados. Vai lá. Leve a mensagem de Cristo, leve a pregação de Jesus Cristo, mostre as boas novas de salvação. Leia a palavra também, meu irmão, todos os dias. Não deixe de meditar e buscar. Se deleite na palavra do Senhor todos os dias da sua vida, amém? Que Deus possa assim estar abençoando você, a sua casa, a sua família, tá? Nós vamos estar orando aqui, então agora terminando esse momento, e que você então possa estar, se você quiser fazer aí, não é, irmão Wellington, esse é o QR Code da inscrição, então você querendo estar aí conosco hoje à noite, você pode então estar direcionando o seu celular nesse QR Code aí, e já está então fazendo a sua inscrição para estar conosco. Lembrando
e nós temos vagas limitadas, então o quanto antes e o quanto mais rápido você fizer, melhor, e você não fica de fora se você quiser estar cultuando a Deus presencialmente. Não podendo estar ou não conseguindo fazer a sua inscrição, que você então estar verdadeiramente nos assistindo, né, na sua casa, no seu lar, através do celular, através da televisão ou do seu computador, mas faça com total reverência, faça com total temor, busque a Deus. Quando o pastor estiver aqui orando, quando nós estivermos louvando, vocês também na sua casa possam estar louvando, possam estar adorando ao Senhor, possam estar orando junto conosco aqui também, e assim a gente tem uma extensão da igreja do Senhor, adorando a Deus. Tá ok, meu irmão? Então, que Deus te abençoe, fica na paz, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse dia maravilhoso, o qual o Senhor nos concedeu, esta manhã maravilhosa de domingo, Senhor, que o Senhor nos concedeu na Tua presença, e que o Senhor possa, então, estar abençoando a cada irmão, a cada irmã que está agora nos ouvindo, que esta palavra possa, então, frutificar verdadeiramente em cada coração, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa verdadeiramente abrir a mente dos meus irmãos e eles possam, então, desejar o Senhor, desejar ler a palavra de Deus, desejar pregar a palavra do Senhor e desejar cravar ela em seu coração, ó Deus, e ser como uma bomba atômica neste mundo, sendo usado pelo Senhor nesta terra, Pai querido amado, porque em 12 homens, ó Pai, 13 com o apóstolo Paulo, o Senhor sacudiu, virou de cabeça para baixo esse mundo que nós conhecemos, ó Deus querido. Então, eu sei que o Senhor tem o mesmo poder para aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que desejosa de se entregar ao Senhor por completo e fazer a vontade do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor o usará poderosamente. Então, que este meu irmão, essa minha irmã, possa estar sentindo esse desejo agora, neste momento, ó Deus, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus, eu lhe peço. Também quero pedir ao Senhor a nos dar uma tarde abençoada na Tua presença, e à noite, se assim o Senhor nos permitir, nós possamos estar aqui adorando, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Seja conosco, Pai, nós lhe pedimos, certo da vitória, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz, fiquem com Deus. Amém.